Lendo Srila Prabhupada Lilamrita, do 6º volume, capítulo O Aleijado e o Cego. Prabhupada disse estar tornando o Bhagavatam acessível à compreensão do homem comum. Isso não significava que seus escritos careciam de substâncias. Eles eram substância pura. Mas, imbuído do espírito essencial do próprio Bhagavatam, Prabhupada omitia qualquer coisa irrelevante e dispersiva, selecionando dos comentários dos acharyas anteriores tudo aquilo que melhor incitasse seus leitores ao serviço devocional puro. No início do Srimad Bhagavatam, o autor Srila Vyasadeva afirma que o Bhagavatam exclui todas as formas de religiosidade motivadas materialmente, oferecendo apenas o serviço devocional puro. Por isso, o Srimad Bhagavatam chama-se o fruto maduro da árvore do conhecimento védico. E assim como o Bhagavatam é a própria essência do conhecimento espiritual, da mesma forma, ao traduzir e comentar o Bhagavatam, Srila Prabhupada valeu-se do mesmo espírito de transmitir a mensagem pura, sem qualquer especulação ou desvio. Segundo o Srimad Bhagavatam, Krishnastu Bhagavan Swayam. O Senhor Krishna é a suprema personalidade de Deus, a fonte de todas as encarnações, a causa de todas as causas. E Prabhupada revelou essa conclusão em cada página de seus livros. Apesar de alguns sanscritistas discordarem da ênfase que Prabhupada dava a Krishna, sua krishnaização do sânscrito não era um capricho, senão que obedecia estritamente à antiga tradição do Parampara. Era espantoso como os eruditos universitários que liam seriamente os livros de Prabhupada apreciavam a qualidade fiel de sua apresentação em Parampara. Chegavam críticas favoráveis de todo o mundo. Por exemplo, para aqueles que não têm acesso à língua sânscrita, esses livros transmitem de maneira soberba a mensagem do Bhagavatam. Isso, Dr. Alaka Regeb, Departamento de Sânscrito, Estudos Indianos da Universidade de Harvard. Outro. Além de expressar o sentimento profundo do autor, esta obra ainda transmite conceitos poderosos explicados com muita beleza. Não sei o que elogiar mais, se essa tradução do Bhagavad Gita, se o método usado como ele é explicado, ou se a fertilidade ilimitada de suas ideias. Jamais vi qualquer outra obra sobre o Gita com expressão e estilo tão importante. Ela ocupará um lugar significativo na vida intelectual e ética do homem moderno por um longo tempo no futuro. Isso, Dr. Shaligram Shukla, professor de Linguística, Universidade de Georgetown. Pela primeira vez temos em mãos uma edição bastante acessível desse grande clássico religioso que proporcionará tanto aos eruditos em literatura indiana quanto aos seguidores da tradição de consciência de Krishna a oportunidade de compararem o texto original com a tradução inglesa moderna e de se familiarizarem com o significado espiritual mais profundo desta obra por intermédio do erudito comentário de Sri Bhaktivedanta. Qualquer pessoa que faça uma leitura minuciosa do comentário perceberá que aqui, como em suas outras obras, Sri Bhaktivedanta combinou uma sadia mistura da devoção fervorosa e sensibilidade estética de um devoto com o rigor intelectual de um erudito literalista. O autor não permite em nenhum momento que o significado manifesto do texto seja ofuscado pela promoção de uma persuasão doutrinária em particular. Estes volumes ricamente encadernados constituirão uma contribuição bem-vinda às bibliotecas de todas as pessoas dedicadas ao estudo da literatura religiosa e da espiritualidade indianas,
quer seus interesses sejam inflamados pelas motivações do erudito, do devoto ou do leitor em geral. Isso quem diz é o Dr. J. Bruce Long, Departamento de Estudos Asiáticos da Universidade Cornell. Esta edição em inglês, traduzido por A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, é soberba. Contém os versos originais em sânscrito e em bengali, com a transliteração deles em inglês, os sinônimos, as traduções e os significados elaborados, prestando testemunho evidente do profundo conhecimento que o autor tem do assunto. Assinado Dr. O.B.L. Kapoor, presidente emérito e professor do Departamento de Filosofia da Faculdade de Pós-Graduação do Governo de Jampur, Índia. A literatura védica menciona diversos caminhos espirituais e formas de yoga. E a não ser que tenha compreendido as conclusões védicas mais elevadas, o comentador pode facilmente omitir a imagem essencial do Bhagavatam. Na verdade, os comentadores impersonalistas procuram utilizar o Bhagavatam para sustentar suas especulações de que a alma individual é, sob todos os aspectos, igual ao Supremo. Muito embora isso contradiga o propósito do Srimad Bhagavatam. Sendo um comentador da literatura védica, Srila Prabhupada destaca-se eruditos Vaishnavas por pertencer à sucessão discipular oriunda de Sri Chaitanya Mahaprabhu, o qual é glorificado como Patita Pavana, o salvador dos mais caídos. Como seguidor e representante dotado de poder do Sr. Chaitanya, Srila Prabhupada mantinha-se perfeitamente fiel à tradição de resgatar as almas caídas, trazendo-as de volta à sua consciência de Krishna original. Portanto, o fato de Prabhupada ter tornado a mensagem do Bhagavatam acessível não significa que ele apenas a simplificara. Significava um apelo urgente ao leitor no sentido de abandonar o mundo de ilusão e aceitar a liberação eterna da consciência de Krishna. Por intermédio de Prabhupada, o leitor comum estava tendo acesso à verdade espiritual que estivera oculta e inacessível, mesmo para austeros praticantes de yoga e brahmanas eruditos versados em sânscrito. Vinho velho em garrafas novas, dizia Prabhupada a respeito disso. Ramanujacharya haviam esboçado os argumentos Vaishnavas contra o impersonalismo, e mais tarde o Sr. Chaitanya os sintetizara sob a forma da filosofia de Achintya Bheda Abheda Tattva, unidade e diferença simultâneas. Estas verdades eternas precisavam ser apresentadas em todas as eras, porém nos debates tradicionais entre Vaishnavas e impersonalistas, a escritura védica sempre ficava usada como fonte de argumentação. Contudo, a sociedade moderna andava tão degradada que um pregador já não podia recorrer à autoridade das escrituras védicas, ninguém a aceitava. Portanto, os textos de Srila Prabhupada lidavam com teorias tais como a origem da vida por acaso, a origem da vida por acaso, a evolução darwiniana e a evolução química. E baseado em lógica convincente, ele derrotou-as todas, estabelecendo que a vida vem da vida e não da matéria morta. Prabhupada dedicara um de seus primeiros livros, Faço Viagem a Outros Planetas, aos cientistas do mundo, e chegar a adaptar os versos do Bhagavad Gita citados nesses livros a utilizar termos científicos como matéria e antimatéria. Valeu-se com destreza tanto do Shastra quanto da lógica para estabelecer a conclusão védica. Os textos de Prabhupada também combatiam os ensinamentos falsos de yogis, gurus e encarnações farsantes,
que haviam surgido em Kali Yuga numa torrente irresistível de falsidade, tanto na Índia quanto no Ocidente. Seus escritos também criticavam as instituições políticas modernas, analisando os motivos da decadência das monarquias e os fracassos da democracia e predizendo as consequências cada vez mais atormentadoras das ditaduras sobre os cidadãos. A política adotada pelos governos de cobrar impostos abusivos e de incentivar o povo a deixar a vida simples do campo para vir trabalhar em fábricas nos grandes centros urbanos, era também discutida à luz das escrituras. Em suas viagens, Srila Prabhupada observara a degradação desenfreada da sociedade humana, a liberação sexual, as últimas novidades em intoxicação e os crimes viciosos de matanças de animais e o consumo de carne. Um significado do Bhagavad Gita tratava especificamente da ameaça do holocausto nuclear. Diz o seguinte: semelhantes pessoas são consideradas os inimigos da humanidade porque acabarão inventando e criando algo que destruirá a todos. Indiretamente, esse verso antecipa a invenção de armas nucleares, das quais o mundo moderno orgulha-se tanto. Pode estourar uma guerra a qualquer momento e essas armas atômicas devastarão tudo. Conforme indica esse verso, tais coisas são criadas exclusivamente para acelerar a destruição do mundo. Graças ao ateísmo, estão inventando tais armas. Elas jamais promoverão paz e prosperidade da sociedade humana. As críticas de Prabhupada eram fortes e autorizadas, dignas de um verdadeiro acharya. Seu espírito inflexível empolgava. Ele não era um erudito tímido, preocupado com referências históricas obscuras. Não obstante, nas entrelinhas de seus escritos, percebia-se um humilde tom de súplica que apelava ao coração. Como servo do servo de Krishna, ele pedia a todos o obséquio de adotarem a consciência de Krishna e se restabelecerem em sua original posição constitucional de eternidade, bem-aventurança e conhecimento. Prabhupada queria que seus livros fossem práticos, mas para isso ele precisava meditar profundamente e trabalhar com cuidado. Ele combinava a introspecção de um erudito literalista com as aplicações práticas de um transcendental reformador social e político. Embora muitos eruditos já tivessem apresentado suas edições em inglês do Bhagavad Gita, nenhum leitor sequer tornara-se devoto de Krishna. No entanto, o Bhagavad Gita, como ele é de Prabhupada, estava criando milhares de devotos. Srila Prabhupada viera ao Ocidente iniciando seu trabalho na cidade de Nova York, não apenas para traduzir valiosos textos védicos, como também para estabelecer um modo de vida baseado nesta literatura védica. Em consequência disso, adquirir a experiência de primeira mão em elevar as pessoas mais materialistas ao padrão de renúncia e serviço devocional. Portanto, seus livros refletiam essas realizações práticas e muitas vezes ele relatava em seus significados suas dificuldades e triunfos na tentativa de introduzir princípios espirituais numa sociedade materialista. No 6º canto do Srimad Bhagavatam, ele apresentara a história de que Daksha amaldiçoa Narada Muni, depois de esse ter ensinado consciência de Krishna pura aos filhos daquele. Considerando Narada seu inimigo, o pai ciumento amaldiçoara a ter que viajar sem parar, sem poder fixar residência. Em seu comentário, Srila Prabhupada escrevera que os pais de seus discípulos também o haviam amaldiçoado. Por isso ele era obrigado a viajar e pregar constantemente
a despeito de ter muitos centros no mundo todo. E no 7º canto, comentando sobre as perseguições de Hiranyakashipu a seu filho Prahalada, Srila Prabhupada relatara as dificuldades enfrentadas pelos devotos da ISKCON ao distribuírem livros em meio às perseguições das réplicas modernas de Hiranyakashipu. Desta maneira, Prabhupada imbuía sua literatura com a introspecção de sua própria personalidade, a personalidade de um devoto puro que dedicava fielmente seus corpo, mente e palavras a serviço do Bhagavatam. Como a palavra Bhagavata refere-se não só às narrações sobre o Senhor Supremo, mas também ao devoto do Senhor, Srila Prabhupada era o próprio Bhagavata. Por intermédio de seus livros, uma pessoa podia despertar a inspiração de servir tanto ao livro Bhagavata quanto à pessoa Bhagavata. Após 2 semanas no Havaí, Srila Prabhupada já estava bem adiantado no 8º canto, produzindo em média 300 dígitos por dia. Sua saúde também melhorou, embora continuasse a dormir pouquíssimo. É claro que, do ponto de vista espiritual, é ótimo não dormir muito, dizia Prabhupada reflexivamente. Ao ser informado de que um presidente de templo que estava tendo dificuldade com sua autoridade superior, Srila Prabhupada encarou a notícia como outro exemplo de importúnio desagradável à sua produção literária, sua pregação mais importante. Por isso, ele escreveu uma carta endereçada a todos os membros do GBC, o corpo administrativo da ISKCON. Meus queridos discípulos, membros do GBC, por favor, aceitem minhas bênçãos. Nos últimos 10 anos, nossa sociedade vem se estruturando e agora estamos ultrapassando o Império Britânico. Nem o Império Britânico se expandiu tanto quanto nós. Eles dominaram apenas uma parte do mundo e nós estamos ainda em fase de expansão. Devemos expandir cada vez mais ilimitadamente. Devo, porém, lembrar-lhes de que tenho de concluir a tradução do Srimad Bhagavatam. Esta é a minha maior contribuição. Graças aos nossos livros, ocupamos uma posição respeitável. As pessoas já não têm fé em liturgias de igreja ou templo. Os tempos mudaram. Evidentemente, precisamos manter os templos, pois é necessário que mantenhamos nossos espíritos elevados. O mero intelectualismo não é suficiente. É preciso haver purificação prática. Assim, peço-lhes que me aliviem cada vez mais das responsabilidades da administração, de modo que eu possa concluir a tradução do Srimad Bhagavatam. Se eu sempre tiver que administrar, não conseguirei traduzir esses livros. Eles são verdadeiros documentos, preciso escolher cada palavra com toda a sobriedade possível. E se eu tiver que pensar em administração, não terei como realizar tal tarefa literária. Não posso ser como esses patifes que apresentam alguma espécie de invenção mental para enganar o público. Logo, não conseguirei concluir essa tarefa sem a cooperação de meus assistentes, os membros do GBC, dos presidentes de templo e dos sannyasis. Escolhi meus melhores homens para formar o GBC e não quero que os presidentes de templo desrespeitem o GBC. Naturalmente, vocês podem consultar-me, mas se o princípio básico estiver fraco, como as coisas continuarão? Sendo assim, por favor, ajude-me na administração para que eu possa ter tempo de terminar o Srimad Bhagavatam, o qual será nossa permanente contribuição para o mundo. Enquanto mantinha seu excelente progresso no Srimad Bhagavatam, no Havaí,
Prabhupada também teve a oportunidade de começar outro livro. Seu antigo discípulo e editor Hayagriva escreveu oferecendo-se para auxiliar Srila Prabhupada numa série de comentários entre entrevistas sobre os filósofos ocidentais. Aquele era o mesmo projeto que Prabhupada iniciara com seu ex-secretário Shyamasundara. Porém, quando Shyamasundara abandonara seus deveres na ISKCON, ele também deitara a perder as fitas e transcrições da grande quantidade de trabalho que eles haviam desenvolvido juntos. Hayagriva ofereceu-se para reiniciar o projeto, começando com Sócrates e Platão. O processo consistiria em Hayagriva apresentar a Prabhupada um resumo da filosofia de um pensador ocidental específico. Então, Prabhupada responderia de improviso, fazendo uma apreciação e uma crítica do filósofo, segundo o ponto de vista védico. Prabhupada e seus discípulos haviam se entusiasmado com as entrevistas feitas em anos anteriores, e Prabhupada chegara a dar um título à série, Espiritualismo Dialético. Mas tendo Shyamasundara sumido com as fitas, o projeto dissipara-se. Agora Hayagriva, ex-professor universitário de inglês e o editor original de Back to Godhead, a revista De Volta ao Supremo nos Estados Unidos, pedia permissão para vir ao Havaí, onde retomaria o projeto do livro de filosofia e passaria algum tempo com Prabhupada. Como diversos outros discípulos, Hayagriva deixara de seguir estritamente os princípios reguladores. Prabhupada aprendera a tolerar a realidade de que alguns discípulos, mesmo depois de terem aceitado os votos de iniciação, não conseguiam resistir ao forte impulso dos sentidos e abandonavam o caminho do serviço devocional ativo na ISKCON. Nos primeiros anos, era como um grande choque que ele e seus seguidores reagiam sempre que um devoto ia-se embora. Mas com o passar do tempo, como o infeliz evento continuasse a ocorrer, às vezes chegando a abater inclusive discípulos de confiança em posições de liderança. Prabhupada se acostumara com o fato, mas ele nunca deixara de se sentir magoado com a perda de um filho ou uma filha, especialmente no caso de algum discípulo que lhe tivesse prestado serviço significativo. Ele nunca negava-lhe sua afeição, nem seu amoroso e aberto convite para que voltassem. Um desses casos era Hayagriva, um filho querido que se aproximara de Srila Prabhupada durante o verão de 1966 em Nova York. Ele prestara serviço valioso, mas acabara não conseguindo mais seguir os princípios simples mais estritos da consciência de Krishna. Agora, após sofrer as vicissitudes da vida material, ele tornara a decisão de voltar para seu amado mestre espiritual. Hayagriva entrou no quarto de Prabhupada. É o seu velho Hayagriva, Prabhupada, disse ele e caiu ao chão soluçando. Prabhupada deu-lhe uma guirlanda e perguntou-lhe como estavam ele e sua família. Então, na presença dos outros devotos, Prabhupada relatou como Hayagriva fora enviado por Krishna para ajudá-la a propagar o movimento da consciência de Krishna por todo o mundo. Quando Hayagriva disse que jamais se esquecera de Prabhupada, nem um dia sequer, Prabhupada replicou: eu também nunca me esqueci de você, vivia pensando, será que Hayagriva foi mesmo embora? Eu ficava pensando assim. Com a voz emocionada e os olhos cheios de lágrimas, Prabhupada não conseguiu mais falar. Por fim, pediu a todos que saíssem do quarto. Prabhupada e Hayagriva passaram a encontrar-se diariamente, às vezes por período de 2 ou 3 horas. O espiritualismo dialético estava novamente no prelo, sendo produzido paralelamente ao 8º canto do Srimad Bhagavatam. E Hayagriva voltava a ocupar sua posição original,
aos pés de lótus de Srila Prabhupada. Embora tivesse escrito aos membros do GBC pedindo-lhes que resolvessem sozinhos os problemas da ISKCON, Prabhupada continuava sendo informado desses problemas, pois seus assistentes insistiam em relatar-lhes as más notícias. Certo dia chegou um telegrama de Madhudvisha Swami, um dinâmico membro do GBC encarregado da ISKCON numa região dos Estados Unidos. Madhudvisha estava tendo sérias dificuldades para manter-se forte em consciência de Krishna. Na maioria dos casos, as dificuldades dos discípulos de Prabhupada eram como os impulsos ligados à sensualidade. Quase nunca os discípulos voltavam-se contra Prabhupada, nem costumavam rejeitar as conclusões filosóficas da consciência de Krishna. Eles simplesmente tornavam-se vítimas dos encantos de Maya. No telegrama, Madhudvisha pedia a demissão do GBC. Embora pretendesse continuar prestando serviço devocional, sentia-se forçado a demitir-se devido à fraqueza espiritual. O telegrama não entrava em detalhes, mas Prabhupada ouvia boatos de que Madhudvisha tivera um caso com uma moça e deixara o templo. Prabhupada disse sempre ter sido esse o principal argumento de seus irmãos espirituais contra o fato de os ocidentais tornarem sannyasis. Eles não conseguiriam manter os votos com rigor. Ele disse que um alemão irmão espiritual dele também rompera seus votos ao manter relações íntimas com mulheres. O que posso fazer? Disse Prabhupada tristemente. Eu estou trabalhando com homens de terceira categoria, tolos e patifes. As coisas só vão em frente pela misericórdia de Krishna. Prabhupada passou um telegrama para Madhudvisha pedindo-lhe que viesse falar com ele. Embora procurasse controlar suas emoções, os devotos podiam ver que ele estava distraído. Este era outro caso de forte elo afetivo com um filho que prestara serviços maravilhosos, um discípulo que ele treinara pacientemente no decorrer dos anos. Mais uma vez, a possibilidade de Prabhupada afastar-se da administração ativa parecia duvidosa. Srila Prabhupada disse estar tentando ocupar tolos, patifes, qualquer pessoa, em difundir a consciência de Krishna. Ele não conseguia encontrar seguidores estritos, mas o que se podia fazer? Se algum sannyasi caísse, dizia ele, então poderia tornar-se um grihasta. Porém, ninguém deveria ir-se embora. Harisauri mencionou a história do Chaitanya Charitamrita a respeito do Sr. Chaitanya e Chota Haridasa. Disse Harisauri que, segundo dava a entender aquela história, era muito difícil um sannyasi caído reconquistar a misericórdia do Sr. Chaitanya. O sannyasi que cai chama-se Vantasi, ou seja, aquele que come seu próprio vômito, replicou Prabhupada. Então, se eles voltam a ser grihasta, como podem obter a misericórdia do Sr. Chaitanya? Perguntou Harisauri. Se o mestre espiritual der essa facilidade e tomar essa providência, disse Prabhupada, então Krishna aceitará o acordo. E mais tarde ele poderá tomar sannyasa outra vez. Isso já acontecera antes. E Prabhupada mencionou alguns casos em que pedira a sannyasis caídos que se casassem e permanecessem em seus serviços. Sem dúvida, é uma vergonha, mas o que pode-se fazer? Disse ele. Meus irmãos espirituais e os sannyasis da Índia criticam-me por dar iniciação de Brahmana e sannyasi, por instalar deidades no Ocidente e por permitir que mulheres morem nos templos. Mas apesar de tudo isso, estou expandindo a consciência de Krishna. E apesar de toda a rigidez deles, eles não estão fazendo nada. Se eu fizer a discriminação, voltarei a ficar sozinho, como estava em Vrindavana, e novamente virarei um rato. Parece, disse Harisauri,
que só depois de várias gerações é que poderemos nos purificar. Quem for sincero, replicou Prabhupada, poderá purificar-se logo na primeira geração. Naquela mesma noite, enquanto preparava-se para passar a noite em claro traduzindo, Prabhupada ainda pensava em Madhudwisha. Não obstante, pôs-se a trabalhar na tradução dos versos do capítulo chamado A Crise Enfrentada pelo Elefante Gajendra. O capítulo contava a história de Gajendra, o rei dos elefantes que vivia nos planetas celestiais. Certo dia, enquanto tomava banho no rio com suas esposas, Gajendra foi subitamente atacado por um crocodilo. O crocodilo abocanhou a perna de Gajendra e, embora o elefante fosse muito poderoso, não conseguia libertar-se das fortes garras do crocodilo enquanto estava na água. Srila Prabhupada ditava: por conseguinte, por ter sido puxado para dentro da água e estava lutando por muitos e muitos anos, o elefante ficou mental, física e sensoriamente debilitado. Por outro lado, o crocodilo, sendo um animal aquático, sentiu seu entusiasmo, sua força física e seu poder sensório crescerem. Posso traduzir com muita rapidez, dissera Prabhupada, mas preciso meditar para tornar o texto acessível ao homem comum. Como poderia ele transmitir a importância desse evento ocorrido milhões de anos atrás entre dois animais num planeta celestial? Como torná-lo claro e compreensível e ao mesmo tempo imbuir a essência das significativas palavras sânscritas e dos comentários em Parampara de Acharyas como Vishwanatha Chakravarti, Sanatana Goswami e Bhaktisiddhanta Sarasvati. Na tranquila solidão de seu quarto, Srila Prabhupada pôs-se a ditar seu significado. Na luta entre o elefante e o crocodilo, a diferença era que, embora o elefante fosse poderosíssimo, ele estava na água, fora de seu habitat. Durante os 1000 anos de luta, ele não conseguiu nenhum alimento e, nessas circunstâncias, enfraqueceu fisicamente. Afora isso, devido à perda de força física, a mente dele também ficou fraca e seus sentidos menos poderosos. O crocodilo, porém, sendo um animal aquático, não teve dificuldades. Ele continuava comendo e por isso obtinha força física e estímulo sensório. Dessa maneira, enquanto o elefante se enfraquecia, o crocodilo ficava cada vez mais poderoso. Ora, essa história nos ensina a seguinte lição. Em nossa luta contra a Maya, não devemos nos colocar numa posição em que nossa força, nosso entusiasmo e nossos sentidos não consigam lutar vigorosamente. Nosso movimento da consciência de Krishna tem realmente declarado guerra contra a energia ilusória, mas qual todas as entidades vivas apodrecem com seus falsos conceitos de civilização. Os soldados neste movimento da consciência de Krishna devem sempre ter força física, entusiasmo e poder sensório. A fim de se manterem capazes, devem, portanto, situar-se numa condição de vida normal. Prabhupada continuou ditando: a condição normal de uma pessoa não será igual à de outras pessoas. E por isso existem as divisões de Varna Ashrama, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha, Sannyasa. Especialmente nesta era de Kali Yuga, aconselha-se que ninguém tome sannyasa. Podemos entender com isso que nesta era o sannyasa dharma é proibido porque as pessoas não são fortes.
Sri Chaitanya Mahaprabhu mostrou-nos um exemplo ao tomar sannyasi aos 24 anos de idade. Mas até Sarvabhauma Bhattacharya aconselhou Sri Chaitanya Mahaprabhu a ter muito cuidado, pois ele tomara sannyasi ainda muito jovem. Para fins de pregação, iniciamos jovens rapazes como sannyasis, mas na realidade estamos experimentando que eles não são aptos para a ordem de sannyasi. Contudo, não faz mal que alguém se considere incapaz para a ordem de sannyasi. Se estiver muito agitado sexualmente, deverá recorrer ao ashrama onde há permissão para o sexo, ou seja, grihastha ashrama. O fato de alguém sentir-se muito fraco em determinada posição não significa que deva parar de lutar contra o crocodilo de Maya. Ele deve refugiar-se aos pés de lótus de Krishna, como fará Gajendra. E ao mesmo tempo pode ser grihastha caso necessite satisfazer-se com a prática sexual. Não é necessário abandonar a luta, por isso Sri Chaitanya Mahaprabhu recomendou Stanestita Shrutigatam Tanuvam Manobhir. Podemos permanecer no ashram que nos convier, não é essencial que tomemos sannyasa. Quem estiver sexualmente agitado poderá adotar o grihastha ashrama. Porém, deverá continuar lutando. Não adianta nada alguém que não esteja situado em posição transcendental tomar sannyasa artificialmente. Se a ordem de sannyasa não for adequada, pode-se adotar o grihastha ashrama e lutar com muita força contra a Maya. Mas ninguém deve abandonar a luta e ir-se embora. Srila Prabhupada chegar às suas conclusões a partir de sua confrontação direta com as forças da ilusão. Aproveitando o caso de Madhudvisha e excluindo-lhe os aspectos temporais, ele imortalizara-o numa instrução às pessoas de toda parte. A tarefa de Prabhupada era fortalecer seus discípulos de modo que eles não caíssem. Mesmo que eles adotassem o grihastha ashrama, o crocodilo do gozo dos sentidos ainda era muito forte. E o sexo ilícito era a doença permanente dos ocidentais. Eles eram criados com ele e viciados nele, e a sociedade deles o promovia. Seria muito difícil mudar essa mentalidade. Portanto, ele, além de escrever, Prabhupada teria que continuar viajando e pregando para sustentar seus discípulos e torná-los pregadores fortes. Assim como, a princípio, Prabhupada deixara de escrever no templo Radha Damodara em Vrindavana para pregar no Ocidente, ele também poderia deixar seu retiro literário havaiano em nome da pregação. De qualquer modo, ele estava disposto a continuar escrevendo onde quer que fosse. Desde o começo, ele planejara ficar apenas um mês no Havaí, e não permanentemente. Seus discípulos precisavam vê-lo para se fortalecerem e sentirem-se inspirados, e enquanto ele vivesse, este era seu objetivo. Prabhupada queria primeiro visitar seu centro de Los Angeles, agora uma grande e próspera comunidade de devotos. Ele conheceria o novo salão do templo, com seus arcos de mármore e a galeria de pomposas pinturas transcendentais, e observaria a opulenta adoração das deidades Rukmini Dwarkadish. Conheceria as últimas novidades tecnológicas aplicadas em consciência de Krishna nos estúdios da gravadora Golden Avatara e no Museu FATE, First American Theistic Exhibition, que utilizava dioramas em sistema audiovisual para retratar os ensinamentos do Bhagavad Gita. Sentar-se-ia em seu jardim e ouviria leituras do livro Krishna e caminharia na praia Venice, discutindo teorias científicas com o Dr. Swarupa Damodara. E, naturalmente, aumentaria as já crescentes ondas de distribuição de livros,
Certo dia, enquanto passeava de automóvel, ele dissera: meus livros serão os livros de lei da sociedade humana nos próximos 10.000 anos. Então, em Detroit, ele passaria alguns dias na mansão que adquirira havia pouco mais de um ano, para ver se os devotos estavam cuidando bem do fabuloso presente que Krishna lhes dera e para orientá-los sobre como utilizá-la como um verdadeiro monumento da consciência de Krishna. Quanto a ele próprio, Prabhupada não estava interessado em viver numa mansão e, de qualquer modo, era muito cansativo fazer viagens constantes, independentemente de onde ele se hospedasse. As mansões, a opulência, o dinheiro americano e a sabedoria eram tudo para o prazer de Krishna. De Detroit, Prabhupada iria a Toronto, onde há um ano incentivaram os devotos e a comunidade indiana a adquirirem uma grande igreja no centro da cidade. Eles acabaram conseguindo comprá-la e agora aguardavam a chegada de Prabhupada. Ele também viajaria para Nova Vrindavana, onde fazia 2 anos que os devotos aguardavam seu regresso ansioso. Eles queriam que Prabhupada se sentasse na nova e grandiosa Vyasasana que eles haviam entalhado para ele, que ele contemplasse a deidade gerada Vrindavana Chandra e que abençoasse o palácio que eles estavam construindo para eles. E queriam vê-lo outra vez ao lado de seu querido discípulo, Kirtanananda Swami. Ele beberia o leite das vacas de Nova Vrindavana e daria instruções sobre Varnashrama Dharma. Elogiaria a vida simples e praguejaria contra as loucuras da civilização urbanizada e industrializada. No dia 4 de julho de 1976, o aniversário do bicentenário da independência dos Estados Unidos, Srila Prabhupada estaria no templo da ISKCON em Washington, onde faria Kirtana nos monumentos perante milhões de pessoas. E no dia 6 de julho, em Washington, festejaria o 10º aniversário da formação da ISKCON. Em seguida, iria para Nova York para participar do primeiro grande festival de Rath Yatra daquela cidade. Hospedar-se-ia no recém-adquirido arranha-céu da ISKCON, um prédio de 12 andares do centro de Manhattan. Srila Prabhupada dissera em certas ocasiões que seu maior temor era que seus discípulos brigassem entre si, provocando sérios cismas em seu movimento. Por esse motivo, ele viajava usando sua grande influência para manter todos os elementos unidos. Ele já verificara que mesmo aqueles aos quais ele incumbira de serviços de grandes responsabilidades, podiam novamente cair vítimas do gozo dos sentidos. Mas também constatara como sua presença constante ao lado dos discípulos os fortalecia. Ele declarava que a humanidade dependia de Deus Krishna, a suprema personalidade de Deus, e fazia uma revolução vigorosa contra a reinante decadência da época. Embora os Estados Unidos estivesse abandonando a sua consciência de Deus aos 200 anos de idade, a ISKCON de Srila Prabhupada era nova e cheia de energia e instilava a consciência de Deus pura nos Estados Unidos e em toda parte. A capa do último número da revista Back to Godhead, De Volta ao Supremo, da qual Prabhupada gostou muito, retratava um devoto cantando Hare Krishna diante de um cartaz vermelho, branco e azul comemorativo do bicentenário da independência americana. O cabeçalho da capa dizia: declarando nossa dependência de Deus. Prabhupada confiava plenamente na vitória final do movimento de Sankirtana do Sr. Chaitanya. Embora já tivesse 80 anos de idade, ele era o líder, o devoto mais forte.
Para onde quer que viajasse, ele levava vida e força, e por isso não parava de viajar.